boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Noleiço, boa noite aos colegas de painel e a você assistindo à Hora 10. É sempre bom estar aqui de volta. Certo. É sempre um gosto enorme recebê-lo também. No início registramos aqui algumas dificuldades neste contacto que tentávamos manter, mas felizmente está superado. E vamos então olhar aqui para este primeiro assunto que trouxemos. O Issao e o Joseph já fizeram também aqui a sua parte, olhando para alguns pontos que marcaram então as principais abordagens e assuntos levantados nesta cimeira da Arábia Saudita. Quanto assim também queríamos ouvi-lo se estamos diante de uma cimeira digna de elogios ou nem por isso? Olha, primeiro temos que destacar aqui que a Arábia Saudita, que sempre foi destaque na imprensa ocidental, especialmente por ser um país visto como não respeitador de direitos humanos, agora virou palco de uma busca por uma solução de paz na Ucrânia. Mas, como os colegas falaram, e foi também nota oficial do governo russo, não há nenhuma possibilidade de sair uma resolução sem a presença de um dos principais atores desse conflito, que é a própria Rússia. Então, de positivo, fica aqui a presença da China, quando a China havia negado a presença de evento semelhante proposto pela Dinamarca há pouco mais de 6 meses. E agora foi presente num evento na Arábia Saudita e também marcou presença diante de países que hoje começam a promover uma certa hostilidade contra os chineses também. Então, de proveitoso é que começam a surgir células que podem ser reproduzidas, células de diálogo, isso é muito importante. Mas, no que toca ao conflito entre a NATO e Rússia em solo ucraniano, eu acredito que com a presença da Rússia à mesa de negociações, algo de verdadeiramente concreto poderá ser consolidado. Por isso, Dorivaldo, temos aqui que louvar a iniciativa dos árabes de acolher um evento com um propósito muito nobre, mas temos aqui que criticar a ausência da Rússia, porque sem a Rússia não será possível falarmos sobre a paz verdadeira. Vamos ao Wellington e vamos também ao segundo assunto que estamos a trazer para esta noite. Bem, dizem que o Wellington não está neste momento disponível. Estou disponível sim aqui. Consegue-se ouvir? Sim. Wellington, ainda bem que houve aqui esta manifestação e são inclusive as novas disputas territoriais que acabaram por levar as Filipinas a convocarem o embaixador chinês, que nós vamos estender o nosso próximo olhar às notas da atualidade internacional. Bom, Dorivaldo, isso aí é mais uma provocação, as Filipinas sendo utilizadas pelos Estados Unidos da América para provocar a China. Todos sabem que a China tem total autonomia nos mares ali daquela região, isso já é uma coisa reconhecida internacionalmente. Então, essa soberania chinesa é indiscutível e essa provocação das Filipinas, que agora tentam transformar em uma guerra de Davi e Golias, como a imprensa ocidental colocou, nada mais é do que mais uma propaganda de guerra, né, que tenta demonizar a China. Como eu venho falando aqui, denunciando em todos os meus comentários, existe uma preparação da imprensa ocidental para a demonização da China, porque eles preparam a guerra dos Estados Unidos com a China e, por consequência, da NATO. E qualquer coisa, qualquer movimento de barco, de pescador que seja, vai ser noticiado como uma provocação chinesa, como os demônios chineses. Vai ser sempre isso e precisamos cortar o mal pela raiz. A China está defendendo sua soberania territorial, o barco das Filipinas não tinha nada que fazer ali. Inclusive, houve um aviso prévio da China aos filipinos, e agora fica esse chororô, como dizemos lá no Brasil, de que os chineses teriam atirado nas embarcações, etc. Atirou porque foi avisado e os filipinos, de teimosos ou paus mandados, foram para lá, atendendo demandas alheias aos interesses dos próprios filipinos e, no caso específico, dos Estados Unidos da América, para variar,
e acabou levando a pior, e vai ser sempre assim. A China tem armas, tem poder, tem potencial bélico para dissuasão e vai se utilizar desses recursos que dispõe para garantir a soberania territorial quando ela for ameaçada. Vamos então mudar de assunto e olhar para o terceiro assunto desta noite, e é exatamente pela celebração do Dia da Força Aérea, que ontem foi celebrado pela Ucrânia. Wellington, é consigo que vamos começar então a olhar para este assunto. O presidente ucraniano saudou o sucesso dos militares na defesa dos céus ucranianos contra os ataques aéreos, mas ao olhar para os cenários desta celebração, a olhar para aquilo que foi também o discurso de Zelensky e a olhar também, em parte, para alguns anúncios que acabaram por aqui ser feitos, que mensagem é que esta celebração do Dia da Força Aérea passou? Passou uma mensagem de mentira do presidente Zelensky, que tenta se utilizar do forte aparato midiático que possui para tentar ainda manter viva a esperança de ucranianos que estão sendo sacrificados e que ele ignora esse sacrifício e tenta transformar em heróis pessoas inocentes que têm sido mortas, incentivadas. Mas não só agora. Esse problema do espaço aéreo ucraniano, eu sempre falei aqui, e ninguém consegue me contestar, que depois de 3 dias a Ucrânia já não tinha o controle do seu espaço aéreo, e, por isso, perdeu a guerra no 3º dia. Então, tudo que nós vemos aí é uma teimosia da NATO de manter a máxima de até o último ucraniano como algo heróico, quando, na verdade, isso é uma catástrofe. Nunca é demais lembrar que, no início das operações especiais da Rússia na Ucrânia, a imprensa ocidental ensinou o povo ucraniano a fazer coquetéis Molotov para lutar contra os tanques russos, exaltou a doação de capacetes e coletes para a população civil como algo que iria equipá-las para lutar contra o mais preparado exército do planeta, que é o Exército Vermelho. Então vemos aí um festival de hipocrisia e irresponsabilidade que eu vejo como crime de guerra. Zelensky pratica todos os dias, que não pede a rendição, um crime de guerra. Ele está mentindo para não só os ucranianos, mas como para a comunidade internacional, quando ele fala sobre a defesa do espaço aéreo ucraniano. Isso é uma grande mentira, não existe defesa alguma. E ele, inclusive, é antagônico, ele, ao mesmo tempo que ele exalta isso, no mesmo dia e no mesmo discurso, ele diz que é preciso que a comunidade internacional contribua para que a Ucrânia consiga se defender e defender o seu espaço aéreo. Ou seja, ou ele tem ou ele não tem, não é? Então, fica aí mais uma contradição que é tão bizarra de ser analisada que eu só posso concluir dizendo que Zelensky é criminoso de guerra. Wellington Calazans e Sá Agostinho, quero também agradecer a vocês os dois por mais uma presença aqui nesta edição e queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Grande abraço. Muito obrigado, boa noite. Espero que eu não seja o Xalazans, né? Já que eu sou um czar para o Agostinho e Sal Agostinho. Xalazans. Mas acho que não é isso, não é isso, Sal? Um grande abraço. Não é isso, não é isso. Boa noite aos dois. Mas ele tem razão, ele tem razão. Ele tem razão? Ok. Ele tem razão. Ok. Grande abraço. Tá, grande abraço para os dois. Até amanhã. Okay? Estamos juntos, abraço. Estamos juntos. Grande abraço. Boa noite.